noite, todo mundo. Gente, vou colocar aqui a música. Tá uma chuva aqui em BH. Raio, trovão, vento. Minhas plantinhas, tadicas, não sei se vão sobreviver. Chovendo muito, não sei aí como tá no seu estado, na sua cidade. BH tá bombando na chuva com força. Ela ainda não foi embora, então se você ouvir aí uns barulhos esquisitos, é a chuva. Janela assoviando, haja silicone para janela. Alguma empresa de silicone de janela me patrocina. Vou precisar de alguns tubos para vedar a janela, porque tá chovendo muito. Magda aí também. Aqui em BH, cada trovão, cada raio, barbaridade, como diz os gaúchos, muita chuva. Mas é muita. Fico olhando da janela, Jesus, que o teu espírito guarde, né? Que guarde, que o nosso Deus venha guardar os filhos dele, porque tá tenso. Tá tenso, que você possa orar aí por seus entes queridos, porque BH tá chovendo, mas a mão de Deus está sobre nós, amém? Muito obrigada aí você que tá aqui conosco, entrando. Minha internet não tá boa hoje, tá oscilando muito por conta da chuva, cai e volta, mas enfim, estamos aqui hoje, o tema muito bacana. Eu fiquei pensando aí o que eu ia falar hoje na live, bem verdadeiramente eu ia falar outra coisa. E agora no fim da tarde Deus me falou outra coisa para falar, então vai ser muito bom, vai ser bênção, amém? Compartilha aí com suas amigas, com seus amigos, para eles entrarem aqui na live, para participar, amém? Então vamos lá, vou colocar uma música aqui que eu achei bem legal, nunca tinha ouvido, para os nossos amigos irem entrando aí. Vai divulgando essa live, por favor. Enquanto isso vamos ouvir uma música que eu achei bem bacana e vai casar exatamente com o tema que nós vamos falar hoje. Combinado? Enquanto vai todo mundo entrando aí, o Instagram vai abrindo aos seguidores, nós vamos colocar uma música agora e a gente já vai ler a mensagem, tá? Pela fé. Os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. É a fé, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Deixa eu cumprimentar aí vocês. Tô colocando, organizando aqui, que a gente arrumou uma mesa, mas ela é tão estreitinha. O Love derrubou outro dia tudo. Não sei se vocês viram. Eu estou tomando cuidado porque eu ri dele. E eu não posso derrubar tudo aqui. Bom, deixa eu cumprimentar todo mundo que tá aqui na live. Que bom ter vocês aqui. Obrigada, tá?
Esporlando, boa noite. Suzana, Luciana, Jessie, mãe, boa noite. Europrime, boa noite. Jéssica Magalhães, Andréia, Karina, Guilherme, Ana Santana, Juliana, Dona Ivete, boa noite. O Love tá saindo aqui. Amor, vai sair aqui o áudio do seu celular. Só um minuto, gente, que o Love chegou aqui. Nath, boa noite. Love, não dá pra você entrar, né? Por favor. Luma, boa noite. Love terrível. Ana Paula, Magda, Marli, Nanda, João, Amandinha. Tá me desconcentrando. Ele tá com pijama, gente, que ele ama. Jarlene, boa noite. Bispo Marcelo, Deus abençoe o senhor. Dona Luísa, boa noite. Seu Nelson. Boa noite, querida. Regina Guerreira, Fabiana. Bastante gente aí entrando na live. Que bom ter vocês aqui, que bom. Eu vou ser bem... Poxa, queria muito que você ficasse até o final, que a gente vai ler. Eu amo o livro de Hebreus. É um dos livros, assim, eu amo vários livros da Bíblia, mas Hebreus eu gosto muito, mas assim, muito, muito, muito. Eu vou fazer algumas citações, se você puder, depois da live, ou amanhã, ainda essa semana, se você puder, leia Hebreus. Hebreus é um livro fenomenal. Vai por mim. Eu estava meditando, eu fiquei pensando hoje no que eu ia falar na live e falei, Deus, fala o que o Senhor quer. E pensei em falar em alguma coisa do tipo de cura, né? Porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham estão precisando se curar das suas dores, dos seus dissabores, dos seus traumas. Mas aí agora no finzinho do dia, Deus me deu essa palavra aqui maravilhosa. Bom, vamos lá, se você puder, Hebreus, tá bom? 11:8. Vamos começar do 11:4. Vocês estão com pressa? É 10:10. Fica um cadinho aí comigo, não sai da live não, se concentra, sossega, como diz o Love, sossega o facho. Não vá para outro, é o seu momento, é o nosso momento, amém? Então vamos ficar juntinhos aqui até a gente terminar, é meia horinha só, não vou demorar, mas olha que bacana, vamos ler do 11:4. Aqui na minha Bíblia eu tenho várias Bíblias, tá? Mas hoje eu vou ler a que eu mais gosto. Quem me pergunta, a Bíblia que eu gosto é King James, tá? Amo a King James. Tem várias Bíblias que eu gosto, mas a que eu mais gosto, gente, não adianta. Minha preferida é João Ferreira de Almeida. Corrigido eu não gosto muito, não me identifico, mas a Ferreira de Almeida é a minha queridinha desde a adolescência. Então eu tenho um amor por essa Bíblia, por essa linguagem, tá? Então vamos lá, gente, olha só, Hebreus 11:4. Aqui na minha Bíblia ela já tem grifado um texto que diz assim, né? O subtítulo, Exemplos de Fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Os primeiros heróis. 11:4, Hebreus diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, né? Todo mundo sabe que Caim matou Abel e o sangue de Abel sempre clamou, né? Aqui fala que mesmo depois de morto fala, né? A vida dele, o sangue dele fala. Então, pela fé, né? De novo a Bíblia cita no 11:5, pela fé Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado. Enoque. Gente, é que não se fala muito de Enoque, a gente não ouve falar muito, mas você imagina, Enoque não viu a morte. Top! Bem-aventurado esse homem foi, ele não viu a morte. Que maravilha, hein? Que maravilha.
Bem-aventurado foi Enoque, tá? Então vamos lá, mas ele foi pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus transladaram, quer dizer, Deus tomou para si. Ele foi direto para o céu. Que forte, né? Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, de novo, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando a gente vê os heróis da fé, fui fazer um chá agora e eu estava pensando, quando a gente vê os heróis da fé, tudo foi conquistado pela fé, por essa crença 100% genuína nesse Deus, mas ali tinha a obra, tinha as obras, os bem-feitos em agradar a Deus e no seu serviço para Deus. Eu estava pensando, Noé, ele ficou bastante tempo, né, construindo a arca. Ele poderia, bom, Deus me pediu, eu tô cansado, tô enjoado de olhar para essa arca, vou pedir ajuda para alguém. Vamos ver, gente, vamos fazer assim. Ele poderia, eu estava pensando agora há pouco, Noé poderia ter pedido para alguém fazer a arca. E ele não pediu para ninguém. Ele foi lá e fez. Aquela arca foi construída com suor, com sangue, com esforço. Ele foi lá e construiu a arca. Eu fico imaginando, né? Não tinha ar-condicionado em épocas de muito frio, em épocas de muito calor. Fico pensando os perrengues que Noé não deve ter vivido, não deve ter passado ali na construção daquela arca. E ele construiu aquela arca com sacrifício, com luta. Ele precisou de fé, ele precisou de crer e ele precisou de agir para a arca ser construída e para a família e ele ser salvo. Então isso cai por terra, aquela coisa de que tá tudo bem, eu só creio em Deus e vida boa, gostosa, sofá, almofada, não preciso fazer mais nada, não. Isso cai por terra, essa vida confortável, e tem uma galera aí pregando que você não precisa fazer nada, que você tá na graça. Isso cai por terra. Deus se agrada de homem e de mulher que tem fé e que age. Não é só crer, eu preciso crer e eu preciso agir. Eu preciso ralar. As coisas de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus não é soft. É só eu crer e tá bom, eu creio. Mas eu também tenho que agir. Quando Deus se agradou da oferta de Abel, Abel cria e Abel deu o seu melhor. Então ali teve uma ação, né? Teve entrega, teve sangue, teve suor, teve vida. Então Deus se agradou do que ele fez para ele. Então nós vivemos hoje uma geração, uma era horrorosa, feia, na questão espiritual, que a gente não precisa fazer mais nada para Deus. Basta a gente crer nele e a gente vai ser salvo e amém, graças a Deus, e tá tudo mil maravilhas e ponto final. Mas não é assim que funciona. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. Então o diabo tem enganado, ele tem lutado e enganado a muitos dentro da igreja, fora dela, mas principalmente dentro da igreja, e que a gente não precisa fazer mais nada. Então, eu preciso ter fé, mas eu também preciso agir. Eu preciso fazer a minha parte. O que Deus tem te pedido para você fazer? Porque para Noé, ele pediu para Noé fazer uma arca.
Claramente ali ele falou para Noé construir uma arca. Deus tem pedido coisas para mim. Eu queria nessa noite te fazer uma pergunta. O que Deus tem pedido a você? O que Ele está te pedindo para você fazer? Porque Ele pede. Sim ou não? Ele pede. Então, o que Ele está te pedindo? Vamos dar uma pensadinha. Amém? Pensa aí com carinho sobre o que eu estou falando. Alguma coisa Deus está te pedindo, e isso que Ele está te pedindo, você tem tido ouvidos para ouvir? Porque Noé teve. Amém? E aqui fala, né, que pela fé, Noé, como eu li agora. Olha que bacana que... Gente, Hebreus é fantástico, eu amo. Muito, muito, muito bom esse livro. Olha aqui no Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ponto. Ou melhor, aqui tem uma vírgula. Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu. Quando Deus me chama, eu obedeço. Quando Deus te chama, você obedece? Como tem sido esse chamado dele? Porque Abraão, Deus o chamou e ele obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Então, Abraão, um grande gigante na fé, que eu e minha esposa a gente admira muito, a gente tem... por esse homem, né, que teve aqui nesse mundo, por esse herói da fé, melhor dizendo, ele é muito admirado por mim, por meu esposo, tanto é que quando a Heróis da Fé nasceu, embora ficou um nome super grande, super gigante, né, o templo, vou falar uma coisa interessante sobre o nome da nossa igreja. O templo nós quisemos pôr só por causa de uma coisa, que não vale a pena falar aqui, né? O nome da igreja ficou até bem extenso, bem comprido, então ficou Templo, Heróis da Fé de Abraão. Mas os heróis da fé, a gente tem que aprender muito com eles. A gente tem que ralar para chegar 10% do que aqueles homens foram. Abraão, que exemplo, quando Deus chamou ele de prontidão, ele obedeceu e ele foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Ele era um homem da fé e pronto para ouvir o que Deus queria dele. Sensível à voz de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era, o fim dos tempos, onde as pessoas elas não querem ouvir o que Deus tem para elas. E quando Deus fala, elas querem saber, mas por quê? Por que Deus está me pedindo isso? Por que Deus quer que eu vou para ali? Por que Deus quer isso? Por que o pastor falou aquilo? Por que eu ouvi aquilo? Há muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Abraão, de maneira alguma, não questiona nada. Ele estava pronto e foi. Que exemplo, né? Que grande herói. Que grande herói foi ele. Então, vou ler aqui, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança e partiu, sem saber para onde ia. Que maravilha, né? Que exemplo. E vamos agora aqui no Hebreus 11 também. Eu queria ler muita coisa, mas não dá, a gente tem pouco tempo, já 10:22. Aí aqui fala, olha que bacana, Hebreus 11, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Estão escrevendo, gente? Hebreus 11:30, que fala dos israelitas em Canaã. Eu vou ler bem rápido assim, né? Que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Lê depois,
por favor, leia, 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 leia. Leia essa parte também, olha. Fala muita coisa, eu não vou conseguir ler, mas no 37 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens. Tamanha qualidade de fé nesse Deus, tamanha garra, tamanha força, tamanha coragem, tamanha disposição, tamanho empenho. Esses homens não tinham tempo ruim. Hoje está acabando BH em água. Se esses heróis da fé estivessem aqui hoje, eu tenho certeza que eles iam para a igreja de barco, nadando. Não tinha tempo ruim para os heróis da fé. Então nós precisamos, nesse fim dos tempos, nessa era tão complexa que a gente está vivendo, tão difícil, tão fria, surreal, dias bem esquisitos, né? Dias bem sombrios. Nós precisamos resgatar essa fé, nós precisamos resgatar essa coragem, nós precisamos, assim como você se empenha numa profissão, num cursinho, numa faculdade, numa graduação, num emprego, assim como você se dedica para você ter uma casa melhor, um salário melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, você rala para isso, você luta, você trabalha, sim ou não? Você tem o seu corre-corre do dia a dia e que você tem os seus sonhos e que você luta pelos seus ideais, você luta por aquilo que você quer. Sim ou não? Tenho certeza que você que está me assistindo, você tem lutado incessantemente pelos seus objetivos terrenos. Mas será que que você, que nós temos lutado por esses objetivos espirituais pela fé, com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma determinação com que a gente tem lutado, com que perece? Com o que vai ficar por aí, que a traça, a ferrugem vai comer, a fuligem. Então, Deus estava me falando agora nesse fim de dia que nós precisamos resgatar essa fé aguerrida, essa fé destemida, essa fé genuína, que faz a gente tomar posse, porque quando eu estou na fé, eu tomo posse até do invisível. Pode jogar praga, pode rogar praga, pode ter inveja. Eu, às vezes, comento aqui em casa com meu esposo, a gente vê tanta coisa e nós fala, não tô me gabando não, tá bom, gente? Espero que você entenda o que eu vou falar aqui agora. E se você não entender, sorry, desculpe, mas eu falo sempre aqui em casa com meu esposo, Love, graças a Deus nós somos guardados, somos filhos de Deus, porque nós somos muito, muito, não é pouco, invejados. A gente percebe claramente, a gente vê com muita, não precisa nem fazer força, não precisa nem de lupa. Eu tenho até uma lupa aqui, não sei nem onde ela anda, eu não preciso nem de lupa. Nós vemos claramente como tem pessoas que têm inveja de nós. Eu falo casal, eu e ele. E não falo isso para me gabar, não. Eu estou citando isso porque quantas pessoas são vítimas de inveja? E elas não sabem nem se dão conta. Então, e a inveja pega, tá? Inveja pega. Se você não é blindado, se você não é guardado, se você não é protegido, inveja destrói, apodrece. Vou depois da live colocar no meu story um versículo sobre inveja, que você vai ver. Então, assim, e se você não tá na fé, se você não tá com a vida no altar, o diabo pinta e borda. O diabo vai lá, destrói a pessoa, cauteriza a mente, a vida da pessoa fica toda atrasada. Então, nós precisamos estar na fé.
Aqui em Hebreus fala da fé, dessa fé pura, dessa fé genuína, dessa fé forte, dessa fé que não mede esforços. Muitas pessoas hoje têm tido uma fé, mas é uma fé, desculpa o que eu vou te falar, exato, uma fé fingida, uma fé hipócrita. Porque a minha fé tem que me sustentar no dia mau. A minha fé, ela tem que estar comigo no vale da sombra da morte. A minha fé não me faz temer a ninguém e a nada. A minha fé não faz temer a morte, não me faz temer ao diabo, não me faz temer a homens. Porque a minha fé está ali, fundamentada nesse Deus vivo. Eu me torno, eu tomei posse dessa fé e eu me tornei uma heroína da fé. Eu sou mulher, eu sou uma heroína. Eu só não falo que eu sou um herói porque vão me esculhambar. Vou assassinar o português, mas eu me vejo como, vamos lá, um herói da fé. Vamos colocar no feminino uma heroína da fé. Você é homem, você tem que tomar posse dessa fé e falar, não, eu sou um herói da fé. Esses homens, gente, estão lá na glória, eles já subiram. E Deus quer fazer de você e de mim heróis. Deus quer se manifestar nesse mundo através de nós, através de mim, através de você. Mas ele não tem podido, ele não tem conseguido fazer maravilhas, ele não tem conseguido fazer milagres. Não é porque ele não pode, não é porque ele não é poderoso o suficiente, não é porque ele não está te enxergando, não é porque ele não está te vendo, não é porque ele não te ama. Não tem nada a ver isso. Não é por isso, é porque tem faltado fé e tem faltado entrega. 100% nesse Deus. Entrega, sabe, genuína nesse Deus, sem hipocrisia, sem fingimento. O que mais tem hoje é gente fingida, pessoas hipócritas, finge que crê em Deus, finge que acredita, e quando lá no fundo, não creem, não tem ouvidos para ouvir o que ele está pedindo. Não tem disposição, sabe? Falta disposição. Poxa, o que Deus quer de mim? Porque você quer um monte de coisa dele. Você quer um monte de coisa. Nós queremos um monte de coisa. Ah, Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa naquilo. Deus, hello, pai, reage. Ó, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor abra essa porta, eu preciso... A gente está pedindo tudo para ele. Mas aquilo que ele está nos pedindo, que é fé, tem que ser pela fé, a gente tem que ter essa fé, e não é fé grande, não é fé gigante. Ele fala, lá está escrito que se eu tiver fé como um grãozinho de mostarda é o suficiente, mas ela tem que ser pura, e eu preciso de ter ação. Eu preciso me derramar, eu preciso me entregar, eu preciso fazer a minha parte. Não sei se eu estou conseguindo expressar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso parar de olhar, literalmente aquele ditado chulo, para o meu umbigo. As pessoas hoje, elas só olham para si, para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus bel prazeres. Elas só estão pensando nelas. Sendo que Deus quer fazer tanta coisa. Se você entender essa live da fé, Deus quer fazer tanta coisa na sua vida, Deus quer fazer tanta coisa na minha vida. Então a gente precisa acordar, despertar, desperta tu que dormes, vamos acordar, gente, e ter essa fé aguerrida. Vamos tomar, vamos botar aí a capa de herói. Nós somos heróis, nós somos vencedores, não somos derrotados. Mas, infelizmente, alguns estão na condição de vergonha. Era para estar numa condição de honra, era para estar sendo honrado por esse Deus. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Presta atenção. Nós não estamos falando de banana em promoção no fim da feira. Nós não estamos falando de uma caneca que está na promoção no shopping. Olha,
Ai, que linda, ela é de porcelana. Nós estamos falando de um Deus grande, poderoso, um Deus vivo. Nós estamos falando de um Deus poderoso que quer fazer prodígios na sua vida, ele quer fazer maravilhas. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para te curar, ele tem poder para te prosperar, ele tem poder para fazer você a pessoa mais feliz na vida amorosa. Ele tem poder para reconstituir tudo que você perdeu. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa sair desse lamaçal que estão tentando nos jogar, desse buraco sujo, imundo, que estão tentando nos colocar de graça. Estão tentando te cauterizar a sua mente porque você está na graça e que você não precisa mais fazer nada. Tá aqui esses homens. Poxa vida, olha aqui. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Olha essa qualidade de fé que esses homens tinham. É essa qualidade de fé que eu quero ter. É essa qualidade de fé que a gente tem que ter. Se for preciso, ser cerrado ao meio. Será que a nossa fé, será que a minha fé, a sua fé, ela tem essa qualidade? Que se for preciso ser cerrado pelo meio, serei? A gente vê pessoas tanto tempo na igreja, porque o fulano brigou comigo, porque lá no meu trabalho, a fulana me maltratou. Gente, pelo amor de Deus, que fé você tem? Que Deus é esse que a gente serve? Que ao invés da gente ser aquele soldado, sabe? Com aquela roupa de ferro, que nada entra, com aquela armadura violenta, que não tem flecha, não tem nada. Não, é uma geração, né? A gente já vive a geração do mimimi, os cristãos mimimi. Quer dizer, Deus quer que a gente tenha essa fé, essa qualidade de fé, esse espírito, esse coração, essa entrega. A gente precisa disso para a gente permanecer na fé até a volta dele, até a vinda dele, que não está longe. Geração horrível. Então a gente tem que estar muito apercebido. E eu preciso citar uma coisa que eu estava atendendo tô correndo aqui que já é 10h36. Eu estava atendendo uma jovem essa semana na igreja. Eu queria falar uma coisa com vocês, aproveitar aqui o ensejo que a gente está falando da fé. E tudo que não é da fé é da dúvida. Então, hoje está todo mundo muito conectado, todo mundo muito online. Você está aí me assistindo, você vai me assistir depois, amanhã. Muitas pessoas me assistem depois, né? Não assistem a live agora, mas assistem depois, quando vão para o trabalho. Amanhã é o dia que a galera assiste a live. Eu queria falar uma coisa para vocês de coração, de verdade. Muito cuidado, toma muito cuidado. Que comida você come nessa internet? Internet é terra sem dono. Internet, só a misericórdia. Nós temos canais de bênçãos, nós temos meios ali, pessoas que nos passam fé, pessoas que estão ali nos incentivando a nos tornar melhores, a nos dar força, a nos encorajar. A gente tem. Mas a gente tem tanta gente pregando abobrinha, tanta gente pregando asneira. E tá lá você comendo aquela comida estragada. Aquela comida deveria ir pro lixo, não para você. E você, às vezes, inocentemente, ingenuamente, tá ali comendo uma comida totalmente péssima. Porque é uma sede insaciável de preencher um vazio.
Você quer ter essa fé, você quer ter essa garra, essa disposição, você quer vencer os seus medos, os seus traumas, você quer superar suas dores, suas perdas, você quer crescer, você quer alavancar, você quer vencer, você quer ser uma pessoa vencedora, você quer ser aquela pessoa reconhecida, eu venci. Só que nesse mundo aí de internet insaciável, as pessoas estão tudo perdidas, cheias de letra, cheia de gente pregando belamente, lindamente, e uns pregando só abobrinha. E isso vai o quê? Confundir você. Isso vai atrapalhar a sua jornada. Então seleciona, segue aquelas pessoas que você vê verdade, que você vê coerência. Se você não vê, não segue. Você não precisa comer. Vamos falar de comida? O que a gente precisa para se nutrir, para se alimentar, para a gente ficar em pé todos os dias? Se você for num nutricionista, faz tempo que eu não vou, estou precisando. O que você precisa para o seu corpo físico ficar de pé? Você precisa de água, você precisa de sol é muito importante, vitamina D. Você precisa de proteína, ovo, carne, frango, peixe, cogumelo. Você precisa de carboidrato para te dar energia. O que mais que você precisa para o seu organismo viver bem? Você precisa desses alimentos. O seu corpo espiritual, esses alimentos que eu citei físicos, os alimentos básicos. Eu não preciso, para mim durar aí mais 30 anos, eu tenho que comer de manhã, eu tenho que comer essa fruta, exatamente ela, eu tenho que comer no almoço caviar, que eu detesto, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo outro, eu tenho que comer comida diferente todo dia, para mim não enjoar e para meu organismo estar assim. Não é assim que funciona. O nosso corpo físico, todos os dias ele se alimenta daquela comida. Arroz, feijão, uma salada, uma proteína, bastante água, toma sol, é isso. A vida espiritual não tem nada, a lâmpada do Aladim, algo supimpa que a gente precisa. O que é a sua vida espiritual? Qual é a base da sua vida espiritual que você precisa ter e que eu preciso ter? A Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, oração, jejum e um lugar para congregar. E o lugar que você congrega é o da sua preferência. É onde você se sinta bem. É onde você, você tem que se identificar. Não, eu gosto dali. É ali. Você não precisa de ter 10 igrejas para congregar para você ser salvo. Você não precisa seguir 300 mil pessoas no Instagram para você ouvir um monte de vozes, para você ter fé. Você não precisa, eu não preciso. Então a gente tem que amadurecer a fé. Amém? E eu também tô junto. Eu também tô aí, como eu sempre falo, no pacote. Nós precisamos amadurecer na fé. Deus quer fazer muita coisa. Guarde isso. Ele quer fazer muita coisa na sua vida. Ele quer fazer muita coisa na minha vida. Mas eu tenho que estar madura. Eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar, aqui fala que eles eram provados. Hoje, quando Deus prova alguém, aquela pessoa blasfema. Aquela pessoa sai da igreja. Não aceita uma provação, não aceita. E Deus, às vezes, nos prova, você sabia disso? Às vezes, Ele nos prova. Eu já fui provada em cada coisa. Né, Love? Eu já fui provada. Teve situações na minha vida, eu vi claramente Deus me provando. Então, vamos ser como os heróis. Vamos ter essa fé, essa fé forte, corajosa, destemida. Amém? Tô vendo aqui o comentário de vocês. É assim que a gente tem que seguir, gente. É assim que a gente tem que caminhar, sem olhar para trás, sem olhar para o que passou, sem olhar para as perdas, para as dores, página virada, vida nova e fé genuína. A gente tem que ter essa fé e a gente tem que ter ação. A gente tem que fazer a nossa parte, sim. A gente tem que fugir do pecado, sim.
A gente tem que sair da roda dos escarnecedores? Sim. A gente tem que fugir da fofoca? Sim. E mais que a gente tem que fugir? De um monte de coisa. Amém? E crer, e Deus está contigo, mas a gente precisa abrir os olhos. Abra os olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A gente precisa ter essa fé dos heróis da fé. Leia Hebreus. Você vai entender melhor tudo aqui que eu tô te dizendo. Fugir de todo mundo. Eu acredito de verdade, assim, esses heróis da fé, Abraão, Enoque, Abel, tantos, né? Eles não deviam ter muitos amigos, né? Eles deveriam ser bem seletos, bem sensatos. E, na verdade, a gente não precisa de muitos amigos, a gente precisa de bons amigos. E o seu bom amigo, o meu bom amigo, minha boa amiga, é aquela pessoa que está na fé. É aquela pessoa que me levanta, é aquela pessoa que me anima, que dá uma injeção de ânimo, né? Aquela pessoa que me... Então, é isso aí. A gente tem que ter essa fé de falar sim para Deus. Amém? Que quando ele nos pedir, que venhamos ter essa coragem, disposição de falar: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Às vezes tem alguém aí onde você mora, sua vizinha, tem alguém que você conhece sofrendo. E Deus está falando: olha, Maria, a Joana está precisando de Jesus. Maria, por que você não fala de mim para Joana? Por que você não leva lá na igreja, evangeliza ela? Mas você está tão envolvida com o seu mundo, com a sua vida, e as pessoas estão ali morrendo, desesperadas, precisando de ajuda. E a gente não está percebendo. Não tem muito tempo aqui perto da igreja, um dia, 5 da tarde, uma mulher se enrolou numa coberta e se jogou da janela. Perto da igreja, num dos prédios que tem aqui no centro. Ela se matou 2 ruas para baixo, se eu não me engano, da igreja. É isso aí, o meu problema é uma migalha. A gente tem que ter essa fé. E o problema pode, aos seus olhos ser gigantes, e ele realmente pode ser gigante. Ele pode ser um monstro. Eu já tive um problema que ele era um mega gigante. Só Deus para fazer a mão dele mover as águas e me fazer sair daquele problema. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o seu desafio, por maior que seja o seu medo, esse Deus é maior que tudo isso. Esse Deus está contigo para abrir portas. A gente costuma dizer onde nem parede tem, mas depende de nós ter essa fé com qualidade. E essa ação de dizer: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Amém? Deus te abençoe, Leila. Você está curada em nome de Jesus, viu? Então era isso que eu queria. Leia depois, por favor, leia Hebreus de novo. Olha, eu li agora Hebreus 11. Meu amo. Amanhã eu vou ler de novo tudo isso aqui que eu li, porque eu gosto muito. E Deus quer que a gente venha ser o herói, a heroína do século 21, né? Esses homens não estão mais aqui, mas eu tenho certeza que se eles estivessem, eles estariam fazendo a diferença nesse mundo. Deus, olha só uma coisa que eu vou falar para você. Você pode ser a pessoa mais rejeitada desse mundo, você pode ser a pessoa que se enxerga com menos condição, a mais desprezada, a menos amada, não importa. Deus quer fazer de você uma pessoa grande. Ele quer se manifestar na sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue tomar posse disso? Deus quer fazer milagres na sua vida. Ele quer concretizar todos os sonhos que Ele tem para você. Ele quer concretizar todos os sonhos que Ele tem para mim, mas depende de mim
Eu preciso fazer a minha parte, porque a dele ele já fez. Nós precisamos fazer a nossa. Amém? Então faça a sua, diga sempre sim para ele. O que ele te pedir, fala, eis-me aqui, Senhor, que você vai ver. Amém? Eu tô junto nessa fé e Deus vai, eu vou dizer sim, eu não vou duvidar. Quando eu tiver medo, eu vou crer. Aí que eu vou crer. Quando o gigante me parecer imenso, aí que eu vou para cima dele, porque junto nós vamos vencer tudo. Nós estamos aí, ó, todos vocês são guerreiros, vocês são soldados valentes. Você que está me assistindo, você é valente, você é precioso, você só precisa tomar posse disso. Amém? Você só precisa tomar posse. Não, eu posso, eu consigo, Deus está comigo, eu vou vencer. Acabou a bagunça. A partir de hoje, eu vou tomar a rédea da minha vida, eu vou crer nesse Deus e eu vou vencer. Eu vou dizer sim para ele e ele vai lutar todas as suas batalhas, todas as suas guerras. E você vai o quê? Vencer. Amém? Essa é a fé, é isso que eu queria falar com vocês, essa noite chuvosa aqui de BH. Que Deus abençoe você, que você tome posse disso, que você creia no poder, na soberania, na grandeza desse Deus. E quando ele te pedir, você fala, eis-me aqui, Senhor. Que ele vai fazer o inaudito, que ninguém nunca viu na sua vida, vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vou terminando aqui, que já vai dar 11 horas. Hoje eu tô tagarela. Hoje eu tô falante, falei a beça. Que Deus te abençoe, te proteja, que você tome posse dessa fé. Que você e eu, que nós venhamos ter essa fé de romper o que tiver que romper. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe a todos e tenha uma ótima noite. Até semana que vem. Tchau!